Poderoso Deus, toda honra, toda glória, toda exaltação e todo louvor a te pertence, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Eu te agradeço, te honro, te exalto, te glorifico. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui no Terminal Náutico, desde as 4 da manhã, em oração e leitura bíblica para prosseguir na jornada da vida, que é estar na tua presença. O verdadeiro motivo da minha vida é glorificar o teu poderoso nome. Muito obrigado e capacita-me na transmissão do recado de hoje, sensibilizando as almas que vão ouvir a tua palavra, para que assim faça o que te apraz. E os inimigos de Deus batam em retirada, em nome de Jesus. Amém? E um bom dia a todos. E assim Deus continua permitindo que esteja aqui Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro, para glorificar o seu nome através da pregação de sua palavra aqui no Terminal Náutico de Salvador, Bahia. Exatamente às 5 horas e 24 minutos de domingo, 14 de dezembro de 2025, para vos trazer mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. A mensagem de hoje está situada em alguns livros. Vou começar pelo texto áureo, que é Apocalipse capítulo 3, a quinta carta à igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de brancos, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, pessoal, normalmente é assim, muitas igrejas aí cheias, com aquele oba-oba, né? Todo mundo ir lá para poder, não, tem um sonzinho lá bacana, tal, tem um grupo gospel lá, tal, aí vai. Mas tá todo mundo indo lá ver o grupo gospel. Tá todo mundo lá ver o pastor que vai pregar. Tá todo mundo lá ver os abraços, não sei o quê, os doces que tem lá na cantina. Mas Jesus está totalmente esquecido. Vai todo mundo dançar, pular. Mas não tá, né? Como diz aqui, ó. Mas não está em espírito, não está glorificando em espírito de verdade. Eu sei as tuas obras. Versículo 1, já parte C. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para ser morto, para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E até a igreja que tem ministério de beneficência, sai para dar uma sopa, isso e aquilo. Mas não está fazendo o que Deus quer realmente, né? Mas também, versículo 4, mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Então aquela igreja ainda está ali por uma parte de umas pessoas que são fiéis, estão ali orando pela igreja, estão vendo tudo, mas estão ali insistindo.
permanecem ali, né? Então, pelas orações desses aí, Deus continua ali, mesmo sabendo que não está sendo visto por alguns, mas por aqueles, né? Como tem aquela passagem lá, não esqueci o livro, rapaz, da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão pergunta, se tiver 50 justos, aí Deus diz que poupará. Se tiver 40, 30, se tiver 10 almas lá, Deus não destruiria a cidade. Aí pediu para que avisasse a Ló, para que saísse Lóias e as almas que tinham, que eram as únicas almas justas que tinha lá em Sodoma e Gomorra, antes da destruição. Aí os anjos foram lá, e rapaz, quando os anjos chegaram lá, ainda queriam pegar os anjos para poder praticar imoralidade com os anjos. É brincadeira? Rapaz, só que não teve acesso, né? Ficaram tudo cego. Então, meus amigos, ainda está em tempo, como ele diz aqui, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele está vindo. Ele está vindo. Não tarda, ele não tarda e nem falha. Ele não tarda, Deus não tarda, muito menos falha. É tudo no seu tempo devido. Aqui no livro de... Vamos falar sobre esse livro. Quando ele diz aqui, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse livro da vida que ele fala, é o livro, nós estamos escritos nos céus. Vou abrir aqui Mateus não, Lucas. Depois que Jesus designou os 70 discípulos, ele deu lá as coordenadas. Aí diz aqui. Lucas 10, 19. Vou pegar pelo 16. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Esse é o livro da vida. Quando o seu nome está escrito no livro da vida, você está reservado para os céus. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
nesse caso aqui, já é a segunda vinda. É a segunda vinda. Jesus teve são 3 jornadas de Jesus. A primeira, ele veio como um cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, foi imolado, ele foi o próprio sacerdote que se ofereceu para nos justificar perante Deus. Com o seu sangue ele nos comprou. Ele disse: dou a minha vida porque tenho poder para dar e tomá-la de volta. Essa foi a primeira vida de Cristo. Olha a perfeição. São 3 vindas de Cristo aqui na terra. A primeira já aconteceu, que foi a primeira vinda como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda vinda é essa agora, que ele vem buscar a sua igreja. Ele vem como um noivo buscar a sua igreja, né? A primeira foi como Cordeiro. Agora as 2 últimas que ele vem é precedida de 2 ressurreições, o arrebatamento e a segunda morte. A segunda vinda, que ninguém vai ver, que ele diz aqui que ele vem como um ladrão na noite, essa precede a primeira ressurreição, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Esta é a segunda vinda, em que vai preceder a primeira ressurreição e o arrebatamento. E a terceira vinda é essa daqui, em que ele vem julgar. Ele já vem como rei. Essa vinda da agora, a segunda vinda da agora, ele não vem na terra, ele não desce. Ele vai nas nuvens mesmo. Os mortos, a primeira ressurreição vai acontecer. Os que morreram em Cristo, que andaram em santidade. Não é as pessoas que estão indo para a igreja e estão fazendo o que querem. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas quem perder sua vida por amor de Jesus, esse vai salvar. Né? Quem vai ressuscitar agora são os santos. As pessoas que estavam na igreja e que não levou a sério a igreja, não levou a sério, né? Achou que a igreja era o templo, não se observou como igreja, porque nós é que somos a igreja. O Espírito Santo de Deus não habita em nenhuma igreja, habita na igreja construída por Deus, que somos nós. Nós somos a igreja. Então, nessa primeira vinda, quem morreu em santidade vai levantar, e nós que estamos vivos vamos subir junto a encontrar o Senhor nos ares, conforme está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E a terceira vinda é essa aqui, ó. E deu o mar. Não, vou pegar do 12 de novo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se o livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno também devolveram seus mortos, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, ei, atenção, você aí que está achando que o inferno é o final, aqui ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, as almas que não estiverem escritas no livro da vida farão companhia a Satanás e seus anjos. A morte e o inferno, que serão todos juntamente jogados no lago de fogo que arde com enxofre por toda a eternidade. E essas almas vão ficar desejando morrer, mas não vão poder, porque a morte já foi condenada. Então, pessoal, ainda está em tempo. No livro de Mateus,
capítulo 10. Mateus capítulo 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também diante dos homens. Eu o negarei também diante dos homens, diante de meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, pessoal, ainda está em tempo de você fazer parte dessa segunda vinda de Cristo aqui na terra. Então somente basta que você faça o que está escrito no livro de Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus vos abençoe e vos dê um excelente domingo de paz, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único em que há salvação.